Fala pessoal, tudo bem? Então, como prometido, hoje nós vamos falar sobre a decomposição das forças. É um assunto que causa bastante dúvida para algumas pessoas, então hoje a gente vai tentar trazer esse assunto de uma forma mais simples, tranquila e rápida, né? Então, para iniciar, nós voltamos à parte de equações de equilíbrio, só relembrando que existem o somatório das forças em x tem que ser igual a zero, o somatório das forças em y igual a zero, e não vamos falar do momento, tá ok? Então, para que a gente considere que a força seja aplicada no somatório das forças em x, ela necessariamente precisa estar em cima do eixo x. Caso ela não esteja em cima do eixo x, ela não é considerada nessa equação. O mesmo acontece com a equação de somatório das forças em y, ou na vertical. Essa força, ou essas forças, precisam estar no eixo, em cima do eixo vertical, em cima do eixo y, para que a gente possa considerar essa força nesse somatório. Então, quando é que a gente faz e quando é que a gente precisa decompor as forças, ou a força, né? Necessariamente quando ela não está nem no eixo x, nem no eixo y, como uma força inclinada. Vou desenhar o plano cartesiano aqui. Tá ok? Eixo x e eixo y. Tudo bem? Pronto. Se eu tenho uma força que não está nem no eixo x nem no eixo y, uma força qualquer, vou denominá-la de F. Uma força F. Bom, essa força, como ela não está nem no eixo x nem no eixo y, ela possui componentes tanto no eixo x como no eixo y. Vamos determinar que essa componente seja Fx e aqui Fy. Fy. Tudo certo? Pronto. Ela vai ter componente, ela vai ter uma porcentagem, uma quantidade dessa força sendo no eixo x ou sendo no eixo y. Vai depender de qual eixo que a gente vai buscar na resolução da questão. Pronto. Nós temos a componente no Fx e Fy. O que é que a gente precisa saber agora? Nós temos também a angulação que essa força está exercendo no plano cartesiano, que são essa angulação e essa aqui. Nós não sabemos que ângulo é esse. Então vamos determinar que seja aqui θ e alfa, ou beta, enfim. Só para a gente deduzir de forma geral o que acontece e como nós vamos decompor essa força. Bom, nós temos o F como hipotenusa aqui, né, como a resultante. Então, nós podemos traçar uma triangulação, formando um triângulo retângulo aqui. Pronto. Sabendo disso, essa força eu posso decompor, como eu já falei, tanto em Fx como em Fy. Para que a gente consiga fazer isso, nós temos que aplicar as relações trigonométricas. Deixa eu triangular aqui. Pronto. Ok. Nós sabemos também que essa distância aqui e essa força, ela vai ser a mesma que essa força aqui. Então, nós podemos denominar aqui de Fy também, que é a mesma, e em cima Fx. Então, se eu quero determinar ou encontrar a componente dessa força F no eixo Y, o que é que eu preciso fazer? Eixo Y, precisa analisar. Eixo Y aqui vai ser Fy, tá ok? Então, de acordo com o ângulo, com esse ângulo que eu estou analisando, esse triângulo, esse Fy, ele caracteriza que é um cateto oposto. E o F, obviamente, a hipotenusa. Qual a relação trigonométrica que eu preciso para utilizar cateto oposto e hipotenusa? O seno. Então, nós pegaremos o seno de θ, eu estou analisando esse ângulo primeiro. Seno de θ vai ser igual a cateto oposto, que é Fy, sobre hipotenusa, que é F. Só que eu preciso saber a componente no eixo Y que eu queria. Então, quem é a componente no eixo Y? É Fy. Então, eu vou isolar Fy.
Fy vai ser igual a seno de θ vezes F. Eu utilizo essa fórmula ou essa ideia, essa dedução para achar a componente F no eixo Y. A mesma coisa eu faço para o eixo X. Eixo X aqui, para essa angulação, o Fx ele é cateto adjacente. Cateto adjacente, eu vou utilizar novamente a força que eu estou precisando, que eu quero decompor, que é F. Então, cateto adjacente, que é Fx, sobre F, que é a hipotenusa. Qual a relação trigonométrica que eu utilizo? Cosseno. Então, vou fazer aqui um piloto preto, tá melhor? Cosseno de θ vai ser igual a cateto adjacente, que é Fx, sobre hipotenusa, que é F. Portanto, se eu quero achar a componente F no eixo X, eu vou isolar justamente o que eu preciso descobrir, o que eu quero descobrir. Fx vai ser igual a cosseno de θ vezes F. Essa é a relação que eu preciso executar para achar a componente Fx da força F. O mesmo acontece se eu utilizar o ângulo alfa. Vou fazer as mesmas relações trigonométricas. Nesse caso aqui, se eu quiser achar a componente no eixo X de F para alfa, aqui foi para θ, se eu quiser achar para alfa, eu tenho que, para o eixo X, eu vou ter que seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, que é Fx, sobre hipotenusa. Portanto, como eu quero Fx, Fx vai ser igual a seno de alfa vezes F. Perceba que inverteu. Se eu estou analisando a angulação diferente, ele inverteu o resultado que eu tive analisando o ângulo de θ. Mesma coisa acontece se eu fizer para o eixo Y. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eixo Y para essa angulação é cateto adjacente, então eu utilizo cosseno de alfa vai ser igual a Fy sobre F, portanto, Fy vai ser igual a cosseno de alfa, aqui em cima é alfa também, pessoal, alfa, vezes F. Pronto. Essas são as relações que eu tenho para conseguir achar a componente dessa força no eixo tanto X como no eixo Y. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é uma coisa simples, básica e a gente utiliza bastante na resolução de alguns exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.